Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um podcast, o Unicast, o podcast aqui oficial da Uninorte. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre uma questão que tem levantado bastante dúvida, né, para os estudantes, né, tanto na academia como os concurseiros também, e tem também dado muito pano para manga porque se tornou uma questão polêmica. E para resolver essa situação, eu trouxe o professor Kevin Oliveira para nos ajudar a desvendar o que é esse juiz de garantias, por que esse julgamento teve tanta polêmica e como é que vai funcionar o processo penal a partir de agora. Tá certo? Então, professor, se apresenta aí, pessoal. Tudo bom, pessoal? Professor Kevin aqui mais uma vez no Unicast, já quase apresentador desse podcast aqui, juntamente com meu colega professor Leonardo. Bom, professor, aqui em relação ao juiz de garantias, a gente tem uma importante alteração no Código de Processo Penal, talvez a mais importante alteração no nosso Código de Processo Penal desde de seu início, tá? Desde a sua vigência que se deu lá em 1940, 42, para ser mais exato. Tá? Então, veio uma mudança, e antes da gente entrar de fato para falar sobre o juiz de garantias, a gente tem que entender o nosso sistema, né? O sistema do nosso processo penal. Uhum. A ideia aqui é o seguinte, existia muita dúvida de qual que seria o nosso sistema. A gente tem em tese 3 sistemas, né? A gente tem o sistema inquisitório, a gente tem o sistema acusatório e o sistema misto. Todos esses sistemas, eles têm a ver com qual que é o papel de cada um das partes dentro do processo. Uhum. Então, a gente tem uma parte que vai acusar, uma parte que vai defender e uma parte que vai julgar. Uhum. Tá? O sistema inquisitivo, a gente vai unir todos os papéis dentro de uma única pessoa. Então, seria um juiz que acusaria e julgaria, defenderia também. Uhum. Tá? Defender daquele jeitão, né? Por isso que chama inquisitivo. Sim, entendi. A gente não vai ver o réu como um sujeito de direitos, veria o réu como um objeto, tá? Um objeto de direitos. Só então, precisa de uma justificativa para ser condenado. Exatamente. Isso tudo implicaria em algo sem respeito a garantias fundamentais e tudo mais. O sistema acusatório, a gente separaria as partes de forma bem definida. Uma pessoa acusaria, uma pessoa defenderia e uma pessoa julgaria. Tá? E isso durante toda a persecução penal. Né? Para quem estivesse perguntando o que é persecução penal, isso vai ser importante também para a gente entender o juiz de garantias, é o seguinte. A gente vai dividir toda a história cronológica dessa parte processual penal em 3 partes. A gente vai ter a parte da investigação, a parte do processo e a parte da execução penal. Até então, em regra, a gente teria o seguinte. Um juiz atuando na parte investigativa e processual, após o trânsito em julgado, esse processo ele iria para um segundo julgador, que seria o juiz que tomaria de conta do processo durante a fase de execução. Uhum. Tá? Voltando à parte dos sistemas, isso tudo vai ajudar a gente a entender o juiz de garantias, que é o seguinte, o terceiro sistema seria o sistema misto. O sistema misto, como o próprio nome está falando, ele pegaria o sistema inquisitivo e o sistema acusatório e juntaria. Né? A gente teria um sistema inquisitivo na fase investigativa e um sistema acusatório na fase processual. Isso parecia muito com o nosso sistema, com que o regramento do Código de Processo ele trazia para a gente, porque a gente tinha um juiz atuante, um juiz ativo na fase inquisitiva, principalmente na fase inquisitiva, nessa fase investigativa. E aí o processo ele seria dialético, tudo bonitinho na fase processual. Só que a doutrina reforçava que seria mais interessante, mais imparcial um juiz ele não agir. Né? Ele ser provocado e ele agir de forma mais imparcial possível. Por isso, isso trouxe a finalidade de trazer esse juiz de garantias que veio com o nosso pacote anticrime, né? Que foi uma grande mudança nas leis penais, processuais penais, leis especiais penais, que veio aí com a lei, salvo engano, sempre eu confundo com a lei de abuso de autoridade, é a lei 13.964, tá? Que entrou em vigência no dia 23 de janeiro de 2020. E aí,
a gente, através dessa lei do pacote de crime, alterou o sistema, na verdade alterou não, reforçou a ideia da doutrina majoritária à época de que nosso sistema era um sistema acusatório e não misto. E aí o que aconteceu? Com essa alteração foi criado o juiz de garantias, que seria um juiz que seria investido no cargo de juiz para atuar especificamente na fase da investigação. Por que isso é importante? Se a gente separa o juiz da investigação do juiz do processo, a gente traz uma maior imparcialidade no momento do julgamento. Tá? E essa sempre foi a real e grande finalidade da instituição do juiz das garantias. Tá? E aí, isso olhando, obviamente, da parte teórica, né? sem pensar na parte prática, de questão de investimento, do que precisaria o Estado fazer. Né? Mas basicamente é isso. O juiz de garantia seria o juiz atuante nessa fase investigativa. Então hoje, em tese, a gente teria 3 juízes que atuariam durante a persecução penal. Um juiz atuaria na fase investigativa, e aí ele tomaria decisões da investigação propriamente dita. Ele que faria uma análise da audiência de custódia, aquela audiência que acontece logo após o flagrante. Esse juiz que decidiria sobre medidas de meio de obtenção de prova que acontecem durante a fase investigativa, por exemplo, a interceptação telefônica, né? Por exemplo, a busca e a apreensão domiciliar. Esse juiz que decidiria pelas prisões provisórias, a prisão temporária especificamente, porque é a única prisão provisória que só atua nessa fase investigativa, mas também na prisão preventiva quando acontece na fase investigativa. Tá? E em linhas gerais, a princípio, né, antes da gente entrar na fase da decisão do STF sobre o julgamento dessas ADIs, na alteração seria um juiz que atuaria até o recebimento da denúncia. Então essa é a figura do juiz das garantias. Né? Só que o que aconteceu? Com o pacote anticrime, houve muita repercussão acerca de como é que a gente vai implementar isso aqui? Isso aqui é inconstitucional. O que fizeram? Houveram várias ADIs, né? E aí o que aconteceu? O Supremo, assim que tomou conhecimento dessas ADIs, ele suspendeu a eficácia desses dispositivos até um julgamento, né? Um colegiado pelo Supremo Tribunal. Então até essa decisão, a eficácia desses dispositivos estava suspensa. Né? Então continuava a aplicar o que tinha antes. Né? Como regra é isso que a gente tem. Tá? E é muito interessante porque essa é uma mudança substancial, né? Porque a partir do momento que você cria o juiz de garantias, para muitos doutrinadores, eu já vi algumas discussões nesse sentido, nos faz parecer que o que nós tínhamos antes era uma justiça completamente parcial, um juiz que não observava as garantias, e teve muita discussão nesse sentido. Poxa, se nós estamos precisando criar um juiz de garantias é porque a situação está ruim. Nós temos um juiz que não garante esses direitos fundamentais, esses direitos individuais das pessoas, né? Principalmente contraditório, ampla defesa, enfim. Em que pese essas discussões, eu acho que essas discussões ficam mais no âmbito doutrinário, assim, abstrato, né? Porque a maior discussão, sem dúvida nenhuma, era quanto à sua implementação. Porque... Sim, com certeza era a primeira coisa que você pensava nossa, que legal, seria muito bom. Isso pensando na teoria. Quando a gente parava para pensar na prática, como é que a gente implementar isso? Precisa de investimento, precisa de dinheiro, precisa de tempo, tá? Precisa mexer na parte organizacional, orgânica dos tribunais. Exatamente. Tem os problemas que foram resolvidos, inclusive, pelo STF, no sentido de que, e naquelas comarcas em que não existam vários juízes? Tem esse problema também. Uma vara única. Vai fazer o quê? Um rodízio? De juiz de garantias com juiz? Parte da doutrina entendia que seria o melhor caminho. Tá? Seria o melhor caminho. A decisão do STF veio para dizer, não o rodízio, tem que ser, a gente tem que ter, precisa de juízes investidos nesse cargo. Vai de e contra também o princípio do juiz natural. Também, sim. E ele possibilitou, e a gente vai ver mais para frente, né, que dos pontos em que a decisão do STF trouxe, e aí a gente vai falar muito de interpretação conforme, inclusive, foi o seguinte, é possível, indo contrário ao que trouxe o pacote anticrime, é possível a utilização ainda de audiências de forma virtual.
de videoconferência, mesmo se tratando de audiência de custódia. Obviamente tem que se demonstrar outros requisitos, né, como ser uma medida urgente e necessária naquele momento, mas isso já possibilita a gente ir além. Pode então um juiz investido no cargo de juiz de garantias, mesmo que em outra comarca, mesmo que não presente da forma física, fazer uma audiência dessa, conduzir uma audiência dessa. Tá? Então, é algo que a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos, que a gente não tem como, a gente vai só no achar, né? Acho que vai acontecer isso, mas não tem como, porque não foi implementado ainda pra gente saber como é que vai acontecer. Com certeza. E, assim, o pacote anticrime ele deve ser estudado, isso é fato, né? Principalmente para quem vai fazer concurso público, na universidade, isso aí já... vai despencar em prova, com certeza. Inovação legislativa, né? Enfim. Mas um dos pontos que chama muito a atenção é justamente o julgamento do STF. A forma como esses problemas foram solucionados, como a inconstitucionalidade ou a declaração de constitucionalidade de alguns dispositivos foi feito, porque isso vai justamente de encontro com críticas até antecedentes, né? A forma como o STF vem atuando, enfim, críticas que não são feitas pontualmente, somente nessa situação, nesse julgamento dessas ADIs, mas já se estendem para outras situações e já denota um problema, né? Um problema. E justamente esse problema ocorreu aqui. E as pessoas, e é muito interessante, né? As pessoas não podem confundir, né, o julgamento, a forma como foi solucionado o problema, com o juiz de garantias, a sua importância, a sua necessidade, enfim. É inegável que a existência de um juiz de garantias, como você falou, em tese, vai melhorar, vai ajudar, vai justamente garantir a observância de certos direitos, esses direitos fundamentais, enfim. Mas isso não pode ser confundido com a forma como esse juiz de garantias se deu, como o STF reconheceu a constitucionalidade do juiz de garantias e de algumas questões afetas a ele, o procedimento, enfim, que vai se operar. E sobre esse ponto, nós podemos falar um pouco sobre o julgamento em si, porque se o pessoal, e aí a recomendação é que você pegue os votos, dê uma lida, tire as suas próprias conclusões, enfim, você vai perceber que vários dispositivos foram objeto de julgamento. Então não foi um julgamento simples, um julgamento complexo, inclusive para compreender esse julgamento. Então você precisa de manuais, guias, né, para conseguir. Você vai pegar esses votos que nem o professor está falando, e os votos aqui no meio, do lado esquerdo o livro de processo penal e do lado direito um livro de constitucional, porque você vai precisar de tudo isso. Os julgamentos dessas ADIs, eles foram parcialmente procedentes, né? E o STF não poupou em se utilizar da interpretação conforme. Tá? A gente teve basicamente a declaração da constitucionalidade de muitos dispositivos. De inconstitucionalidade foram alguns, salvo engano, foi o artigo 3º-D, tá? Tanto o caput como o seu parágrafo único, e também um parágrafo do artigo 157, que vai tratar da figura do juiz contaminado. Tá? Que seria o juiz que tem contato com provas ilícitas, e o dispositivo dizia que ele não poderia julgar se ele tivesse esse contato. E o STF declarou inconstitucional. Tá? E algumas supressões de dispositivos também declarados inconstitucionais, a gente vai chegar um pouquinho nesses pontos mais específicos quando estiver tratando dos pontos gerais do julgamento. Tá? Mas como a gente utilizou muitas expressões constitucionais, principalmente interpretação, que é algo que o professor dá aula, inclusive aqui na instituição, eu passo a bola para ele, eu não vou me meter nesse assunto. Assim, quando a gente estuda hermenêutica, eu estudo esse assunto com os alunos, nós estudamos hermenêutica, interpretação, mas sempre do seguinte ponto de vista: a depender do autor, da doutrina a qual você está utilizando, o nome muda. Você vai perceber que um método foi atrelado a outro método, eles conjugaram e mudaram o nome. Então, quando é assim, eu até acho tranquilo. Agora, quando só muda o nome, só por mudar o nome, eu fico muito chateado. Eu fico muito chateado para não falar outra coisa, porque é ego. Vou criar uma classificação de uma coisa que já existe. Exato. Não gosto muito, mas existe. Isso se deve ao fato de que a interpretar
um dispositivo legal, enfim, uma fonte do direito, é intrinsecamente ligada à ciência do direito. Sim. Isso é um dos fundamentos básicos, né? Tanto é que nós temos uma ordem jurídica que ela não é baseada naquele positivismo, aquela pureza, né? O que está na lei, o que está descrito deve necessariamente ser aplicado tal e qual, independentemente das consequências, independentemente da localização dessa disposição normativa no plano normativo, né? Sim. Então, deve guardar consonância com as disposições legais de planos normativos superiores, bem como a da própria Constituição. Então, isso tudo parte de uma ideia de o quê? Uma interpretação sistemática. Tá aí, um método de interpretação sistemática. Você deve interpretar aquele determinado dispositivo daquela determinada lei, não de forma isolada, deve compreender ele num plano maior, né? Inserido na Direito é ordem jurídica. uno, né? Direito é Eu uno. costumo dizer, o direito é uno, a gente só codifica para facilitar, é basicamente isso. Exatamente. A gente não vai analisar uma norma de direito processual penal olhando só o direito processual penal, a gente tem que olhar todo o ordenamento jurídico. Exatamente. E aí olhar para cima que é a Exatamente. Constituição. Outro método de interpretação, gramatical ou textual, depende da O doutrina gramatical é o mundial. primeiro, né? Não tem como. Você vai olhar o que está escrito ali de forma tá escrito. gramatical. O que está escrito, isso é palavra por palavra, certinho. Exatamente. No Brasil, nós temos o império das leis, né? No Brasil, nós temos uma cultura jurídica no qual a principal fonte do direito é a lei. Ou seja, aquela norma escrita, expressa, né? Taxativa, criada pelo legislativo, enfim, regra geral. E se faltar lei, você pode justamente suprir aquela lacuna utilizando outras fontes do direito. Isso a gente aprende também em ED. Segundo? Analogia, Da LIB? costume, Não lembro. por aí. Analogia, Costumes, princípios gerais de direito. princípios gerais de Analogia, direito. costumes, princípios gerais de Exatamente, direito. exatamente. E tudo isso dentro de um plano normativo maior, em consonância com a Constituição. Só que o problema é o seguinte: e naquelas situações que o julgador claramente tem uma disposição legal na frente dele e ele adota uma interpretação completamente contrária, ou ele acrescenta Aí é coisas complicado. novas A gente e o legislador não deu margem para isso. Não existe nenhum tipo de interpretação dúvida, era taxativo, expresso, Sim. já estava ali disposto daquela forma. Aí é errado. Sim. Aí Foi o que, e a grande crítica dessa decisão é porque aconteceu muito. Né? A gente tem O terceiro B inteiro, praticamente, foi objeto de interpretação conforme a se Constituição. colocam um escudo dizendo interpretação conforme, mas eles acabam que acrescentaram regras, um regramento distinto do que foi trazido no pacote de crime. Né? Então... E quando a gente fala em regras, não é algo amplo, abstrato, não é. Coisas de procedimento, Sim, sim. prazo. Isso não foi objeto. E aí a gente já pode começar a entrar na parte da decisão, o próprio prazo e aí eu até concordo. Nesse ponto eu até concordo. Acho errado a forma como fizeram, mas a finalidade foi algo necessário. Que a gente tinha como início de vigência, seria um prazo de 30 dias, conforme o artigo 20 do pacote, tá? da lei do pacote de crime. Mas 30 dias não dá para implementar o juiz de garantias. Fica completamente inviável. Então o STF, por inconstitucionalidade, por arrastamento, que isso pode falar também do que se trata, determinou o seguinte: isso aqui não vale, vamos usar um prazo de 12 meses, que pode ser prorrogável por mais 12 meses, para os tribunais implementarem o juiz de garantias. Tá? Então, isso tudo foi através dessa interpretação conforme. Exato. Então, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte: a grande crítica é interpretar algo é você dar uma nova visão de algo que já existe. Tá? Então, você vai ter uma ótica distinta, você vai olhar algo, mas de uma outra visão, de um outro lado. E não criar coisas novas. Sim. Então a gente seria legislar. Então aí vai na crítica interpretação, assim, tirando dessa questão do direito, enfim, da ciência jurídica, interpretar. A todo momento nós interpretamos coisas. Sim. Né? Quando estamos numa rua dirigindo e temos um sinal vermelho, qual a interpretação que nós temos? Se tiver o sinal vermelho, eu tenho que parar. Existe alguma margem para isso? Não existe nenhuma margem.
né? Existe uma disposição legal lá no CTB dizendo que quando tiver o sinal vermelho, você Sim. tem que parar. Não existe dúvida quanto a isso. Não tem nenhum problema. A questão aqui é que essa interpretação conforme a Constituição utilizada pelo STF para justamente acrescentar coisas à lei, né, ao texto legal que não existiam, foi uma utilização errônea de um método de hermenêutica. É porque eles disfarçaram o interpretar e acabaram que legislaram, né? Porque Exatamente. ele Que seria a uma interpretação mudança conforme a Constituição, isso não é novo. Isso não é novo. Isso aqui já existe muito antes, né, da nossa Constituição. Mas para muita coisa, porque nada mais é do que... Conforme a Constituição, Exatamente. se houver dúvida quanto à interpretação a ser adotada em uma determinada lei, um artigo, um inciso, enfim, um parágrafo, se houver Sim. dúvida, deve-se escolher aquela interpretação que mais está respeitando, se coaduna aí à Constituição. E só para complementar a fala do professor, Se houver dúvida. essa dúvida ela vai vir quando a gente tiver outras formas de interpretação para uma mesma coisa. E é possível. Então a gente vai dar uma interpretação. Ó, a gramatical está dizendo uma coisa, mas a sistemática está dizendo outra. Muitas vezes, O que que se mais coaduna com a Constituição? Muitas vezes você tem o mesmo dispositivo, mas ele foi mal feito. Sim. Foi mal feito. Você Qual li foi e não entendi nada, né? Qual foi o exemplo que a gente viu no livro do professor Bernardo ali foi em relação à união estável. União estável. Que a gente tem família Dispositivo do como Código união Civil. de homem e mulher. E aí, através da interpretação conforme, entendeu que a união homoafetiva também é uma espécie de união estável. Tá? Ela pode ser Mas essa é a considerada. questão. Mas por que esse dispositivo, se você vê o dispositivo do Código Civil que foi interpretado, ele não se resume em dizer, bom, família é uma união entre um homem e uma mulher. Ponto. Não, se você observar, ele é enorme, inclusive, Sim. ele tem lá requisitos, você tem que observar, enfim. E ele aponta como um núcleo essencial família. Sim. Ou seja, tinha uma certa dubiedade. Entende? Uhum. Então, peraí, no começo ele diz que família é só união entre homem e mulher, mas ele dá um monte de características e eu percebo que se eu aplicar essas características por uma união homoafetiva, ali não tem uma família? É como se, Tem uma dubiedade, fosse de um fato. exemplo. Como se fosse um exemplo. Exato. É o que acontece também quando a gente usa a interpretação extensiva. E eu vou puxar a sardinha aqui, né? Obviamente. Quando a gente está falando de homicídio qualificado, quando a gente tem a qualificadora da torpeza, a gente usa como exemplo, começa assim, vai ser qualificado quando mediante paga ou promessa de recompensa, vírgula, ou qualquer outro motivo torpe. Subtende-se o quê? Que paga ou promessa são uma espécie de motivo torpe. Uhum. Então a gente pode usar a interpretação extensiva. Seria o caso da família, a mesma coisa. Exatamente. Só E que aí, lá não deixa tão claro assim, né? lá não está tão claro. Lá não está tão claro. E aí o STF, quando observa essa situação, ele adota a interpretação conforme a Constituição de forma acertada. Porque de fato tinha uma dúvida. O começo do dispositivo diz que é só homem e mulher. Não, Aí depois ele dá uma lista de requisitos e características, diz que é necessário aquilo para constituir, caracterizar uma família. Bom, se eu aplicar esses requisitos a uma união homoafetiva, ou uma união que não foi formalizada através do casamento, união estável, por exemplo, ali não é uma família. Entende? Tinha dubiedade. E aí o STF foi lá e solucionou a dubiedade. E fez isso tudo sem alterar nada, nenhum regramento. Sem né? Só alterar pegou a mesma coisa. nada. Exatamente. Exato. Ele não alterou nada, ele só deu interpretação conforme, porque o dispositivo, de fato, ele traz essa dúvida. Aqui não tinha dúvida. Esse é o problema. É isso aí. Aqui não tinha dúvida. Se você ler o terceiro B inteiro, ele traz... O terceiro B, ele começa falando: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade, investigação criminal, tal. E aí ele traz diversos incisos justamente indicando as responsabilidades, as competências desse juiz de garantias. E aí, se você puxar lá o sétimo, tem decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório, ampla defesa em audiência pública e oral. Não tem a interpretação aí problema. A questão seria o preferencialmente. Que seria preferencialmente, quer dizer que não precisa ser exclusivo. Foi basicamente isso. Entende? Aí vem o STF de mas aí... para estabelecer, aí o STF vai lá, né, estabelece que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade.
É isso. Isso não está escrito no dispositivo. Sim. Ah, mas Foi professor, a interpretação. tal, isso aí claramente seria uma interpretação que poderia ser adotada pela gente e tal. Não tem uma dubiedade? Não, não tem dubiedade. O sétimo não tem dubiedade. Basta ler e aplicar. O legislador ele foi claro quando ele coloca esse preferencialmente. Ponto. Não tinha dúvida. E esse é só um exemplo simples, assim, que não denota uma gravidade muito grande. Existem outros exemplos do terceiro B, e aí eu convido você a dar uma lida. E esse é o mais simples, porque eu puxei ele, porque ele é o mais curtinho, né? O sexto item é o mais curtinho. Mas você percebe as voltas que no voto do relator ele precisou dar para justificar essa interpretação conforme. Porque o certo, o certo nas condições ideais não concordou, declara inconstitucional, justifica e dá margem para o legislador acertar. Exato. Porque é o legislador quem pode legislar. Exato. Então, exatamente. É basicamente isso. O STF, inclusive, aí de cabeça agora eu não vou saber, o STF ele pode fazer, em uma dada situação, me recordo que estávamos debatendo com alunos a possibilidade de suspender a aplicação de uma determinada lei e, em seguida, o STF direcionar ao Congresso recomendações, apontar problemas, né, de uma inconstitucionalidade que pode vir a ocorrer. Eu não lembro a classificação Professor, da inconstitucionalidade. eu lembro vagamente. Mas isso é plenamente possível. Mas eu acho que eu não lembro se era no mandado de injunção, não lembro se era nessa oportunidade, que poderia falar, ó, o Poder Legislativo, legisla, se não fizer, aí eu indico, no mandado de injunção. Se fora disso eu não lembro. Inconstitucionalidade, existem essas possibilidades, a inconstitucionalidade ainda não ocorreu, não é latente, mas existe a possibilidade. Compreende? Existe a possibilidade. Isso ocorre justamente nessas transições entre disposições legais. Isso é claramente uma situação dessa. Nós temos uma transição de um procedimento para um novo procedimento. Sim. Se aplicarmos exatamente o novo procedimento para o procedimento anterior, podem vir a ocorrerem problemas. E nem todos esses problemas são de ordem constitucional. Compreende? Sim. Se esses problemas não são de ordem constitucional, o que o STF tem que falar? No máximo, ele pode declarar as suas recomendações, direcionar recomendações para o legislador. Ele não pode inovar, trazer procedimentos adicionais e inclusive, apontar requisitos e formas. O que pode acontecer no decorrer do tempo agora é o próprio legislativo alterar. Exato. Alterar a letra fria da lei para que ela entre já mais em conformidade com o que decidiu o STF, para não ter inconstitucionalidade. Porque isso dá um problema até no momento de aplicar. Né? Sim. Imagina o aplicador, o técnico judiciário, o analista, quando ele vai a aplicar lei vai dizer uma coisa. O terceiro B, né? Os incisos do terceiro B, ele vai ter o terceiro B aberto e a decisão do STF ali, o tempo inteiro fazendo remissão de uma para outra. Compreende? Vai chegar... basicamente, você vai ter que ignorar o que está escrito nos artigos terceiro A, terceiro F e olhar a decisão. Exato. Você ignora a lei e vai olhar a decisão. É complicado. É complexo. É complexo, né? O professor Lênin Streck, de forma até muito melhor do que eu, analisou a constitucionalidade dessa disposição legal e como se deu esse julgamento. É muito interessante, porque na visão dele o juiz de garantias é algo bom. Sim. Né? Ele vem para ajudar, né? Tudo que vem para ajudar, a gente recebe. Maravilhoso, inclusive, algo que justifica, além da questão do reforçar o nosso sistema, imagina isso na prática. A gente vai ter juízes, que vai uma quantidade menor, que vai se bastar em analisar decisões que acontecem durante a investigação. Então, o juiz do processo, ele só vai trabalhar com a instrução do processo. Sim. Então, tu vai tirar um juiz que está ocupado ali fazendo a instrução do processo, que vai sentenciar alguma coisa, tu vai tirar esse juiz da possibilidade de ter que fazer uma audiência de custódia. De ter que decidir por uma prisão preventiva, de ter que decidir por alguma medida, meio de obtenção de prova. Então, é um desafogamento. Tu vai separar um juiz só para fase investigativa. Sim, entendeu? Sim, então, sim. eu estava até conversando com alguns amigos daqui, que trabalham na parte do sistema de justiça daqui do estado do Acre, e a gente falou, são muitos pontos positivos a mais do que pontos negativos. Então é algo muito interessante para a prática, inclusive.
E aí o professor Lênin, no finalzinho, ele abre ali 3 parágrafos e diz, mas infelizmente alguns pontos foram feitos de forma errada. Sim. E ele faz até umas citações interessantes, convido vocês a lerem lá o artigo dele lá no Conju. E aí o último ponto é a declaração de constitucionalidade por arrastamento, né? Aqui tudo certo. Sim. Né? E aí para o pessoal compreender, quando você cria uma legislação, enfim, até nós já conversamos sobre interpretação sistêmica, ela não está isolada, né? E ela não está isolada no sistema como um todo, e os seus dispositivos, seus artigos, incisos e parágrafos, eles se relacionam. Então, notadamente, um dispositivo se relaciona a outro porque o outro dá continuidade ao procedimento ou aproveita partes, né, conceitos abordados em dispositivos anteriores. Então, quando você declara um dispositivo, a inconstitucionalidade de um dispositivo, consequentemente, aquele dispositivo que retira a validade dele, né, justamente porque ele está correlacionado, ele também é declarado, a sua declaração de inconstitucionalidade também lhe ocorre. Arrastado junto. Aí tem inconstitucionalidade por arrastamento. Aqui, tudo certo. O problema foi essa interpretação conforme. Menino do céu. Abusaram e abusaram, né, da interpretação conforme. E aí, seria interessante falar um pouco sobre as implicações práticas, né? Assim, alguns destaques específicos da... Falar de alguns, né? Falar de alguns. A gente tem essa possibilidade que o pacote até então vedava de forma expressa a utilização da videoconferência na audiência de custódia. Então, com essa decisão, a gente pode utilizar de forma excepcionalíssima, mas abre essa janela de oportunidade, porque sabe que em alguns momentos vai ser necessária a utilização da videoconferência. Eu acredito que seja uma decisão acertada até porque desde que se garanta, obviamente, que o sujeito ele venha a audiência de custódia sem nenhum tipo de interferência externa, obviamente. Mas se isso acontecer, é algo que pode ser usado, sim. A gente vai ter também a possibilidade, que não tinha antes, da dilação de prazo do inquérito policial, quando o sujeito está preso. Até então a gente tinha como regra o artigo... não vou lembrar do artigo de cabeça agora. Mas a gente tinha como regra, quando o réu preso, 10 dias, e o réu solto 30 dias, podendo ser prorrogado no caso de réu solto, o inquérito. E agora há uma possibilidade de prorrogação por 15 dias, se o réu estiver preso, do inquérito. E, inclusive, através de interpretação conforme, mais uma vez, entendeu que esse prazo ele pode ser, inclusive, dilatado. Tá? O prazo de 15 dias ele pode ser a mais, dependendo, obviamente, da complexidade da causa e tudo mais. E que isso não implicaria num relaxamento automático da prisão preventiva, se ela tivesse sido aplicada nesse caso. Tá? Esse é um bom exemplo. Pois é, então, talvez a interpretação conforme... prazo, né? Conforme nesse exemplo, ok. A gente vai ter também uma outra decisão interessante em relação ao juiz de garantias eu não lembro também do dispositivo, peço até desculpas, eu teria que olhar aqui, ia demorar, mas basicamente é o seguinte, até o momento da atuação do juiz de garantias, até que momento ele atuaria. A lei trouxe pra gente que seria até o recebimento da denúncia. E o STF falou, não, é até o oferecimento da denúncia. Quem vai decidir pelo recebimento já vai ser o juiz da instrução. De fato, não faz porque sentido. o juiz da instrução no recebimento, ele só analisaria questões de condições da ação. Né? Justa causa, se teria tudo isso. Então, ele não se contaminaria, né? Não afetaria a questão da imparcialidade dele pela decisão do recebimento. A gente também tem, em relação a isso, outros pontos interessantes, né? Em relação deixa eu dar uma olhadinha aqui, que agora fugiu a memória. A gente também tem... Deixa eu ver aqui... divulgação de informações. Outra coisa que eu tinha falhado fugido da cabeça. O inquérito, a gente vai ter uma participação, obviamente, do juiz das garantias, e aí, sem dúvidas. E aí houve essa determinação de que o Ministério Público, também no seu procedimento investigatório, né, o PIC, que é o procedimento investigatório do Ministério Público, ele também deveria, e aí ele tem um prazo de até 90 dias, desde
da implementação desde a decisão para notificar o juiz. Isso mesmo que não tenha o juiz das garantias ainda. Tá? Isso tudo para fazer com que o juiz Então, ele participe. Todos os atos investigativos do estão Ministério sujeitos ao controle todos. do Não juiz só, de garantias. isso, obviamente, foi uma decisão em relação ao Ministério Público especificamente, né? Porque o Ministério Público, como ele é o sujeito ativo da ação penal, ele investigava por ali e aí falava, tem o suficiente para denunciar. Então, agora até o Ministério Público ele necessita passar por esse crivo do judiciário também. Tá? Entendi. Ah, Antes era somente pontual, né? Era questão do inquérito, TCO... Se fosse quebrar sigilo, necessário. Isso. Em relação às regras de transição, acho interessante a gente colocar também, acho que até mais do que... e o alcance eu vou falar depois. Regra de transição é o seguinte, a gente vai ter a implementação dos juízes de garantias, tá? E aí, como eu já falei o prazo, né? Tem um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogável por mais 12 meses. O que acontece? Durante esse tempo, já começa a valer e os processos eles já estão andando. A gente não pode simplesmente, vamos suspender todos os processos, vamos esperar instituir os juízes das garantias para depois voltar aos processos. Não tem como. Então o que acontece? Nos processos em que já estão na fase de ação penal, esses já permanecem do mesmo jeito, não vai ter alteração de competência. Tá? Alteraria só aqueles processos que ainda estão na fase investigativa. Tá? Então essa é a regra de transição. E em relação ao alcance, a gente vai ter no dispositivo uma ressalva apenas, e aí eu acredito que a interpretação foi acertada nesse momento. Tá? A gente tem a determinação de que não se aplica o juiz das garantias nos casos de crimes de menor potencial ofensivo. Seria o procedimento ele é mais simplificado, são crimes de menor potencial ofensivo, como o próprio nome já diz, que são aqueles com pena máxima até 2 anos ou com travessões penais. Né? E aí houve uma extensão desse rol que não estava previsto de forma expressa. A gente tem também os crimes de competência originária dos superiores tribunais. Tá? Esses também não vão passar pelo crivo do juiz das garantias, porque vai ter o relator que vai decidir sobre as questões, sobre, por exemplo, o meio de obtenção de prova. Tá? É o relator daquele tribunal que vai decidir sobre. Então não entra o juiz das garantias aí. Outra exceção é em relação aos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher. E aqui a decisão acertadíssima pelo seguinte, é um processo que ele precisa de uma atuação mais incisiva, é um processo que são questões geralmente, violências que acontecem de forma mais velada. Então é algo que acontece no seio familiar, é algo que acontece dentro da casa de uma pessoa. Então o juiz, quanto mais conhecimento sobre a causa ele tiver, mais uma decisão mais acertada ele vai ter também. Então a gente cortar esse vínculo do juiz que acompanha a investigação com o juiz que vai decidir o processo seria algo prejudicial para o caso de violência doméstica. Então, nesses casos, também vai ser um juiz só. Vai ser o juiz das varas especializadas. Tá? Então, nesses casos, a gente vai permanecer... A gente tem o tribunal do júri também. Seria o último caso. São esses 4 casos em que não vai haver a incidência do juiz das garantias. O tribunal do júri, muito tranquilo. O juiz do processo ele vai atuar, obviamente, até a fase do plenário, e o plenário vai ser decidido pelo conselho de sentença, que são os jurados. Então não vai ter nenhum tipo de prejuízo para a imparcialidade. Tá? Basicamente, essas são as principais questões que foram abordadas na decisão do STF sobre o juiz das garantias. Interessante, a gente conseguiu dar um bom panorama, geralzão. Né? Geralzão. E eu convido você a estudar especificamente, né? Sim. Pegar a lei, estudar, dar uma olhada no voto, né? Verificar essas questões polêmicas aí que eu vejo muita gente falando na internet, mas falando sem nenhum tipo de fundamento, Sim. propriedade, assim, enfim. Assim, o conselho que eu posso dar é o seguinte: analisem os artigos, tá? Dos artigos 3º-A ao 3º-F. E alguns dispositivos. Vai ter um parágrafo do 310, um parágrafo do 317. Não, do 157, perdão. Tá? Do 157, que vai tratar da questão das provas. E tem um artigo 28A também, o 28 e o 28A. O 28A foi declarado constitucional, que trata do ANPP. Tá? Não teve nada demais aí.
E o 28, e aí teve também interpretação conforme, e essa interpretação conforme é bem polêmica. 28 é sobre a questão do arquivamento do inquérito. A gente tinha no 28 o seguinte: o delegado ele decide pelo arquivamento do inquérito no relatório. Tá? O delegado não pode arquivar inquérito. Ele decide, ele fala: ó, isso aqui eu acho que é causa de arquivamento, não teve nada. Tá? Manda pro juiz, o juiz manda pro MP. O MP decide pelo arquivamento e manda pro juiz para ele homologar. Então o judiciário ele tinha uma participação direta. O que aconteceu? Com o pacote de crime, tirou o judiciário da fase do arquivamento. Por quê? O inquérito é um procedimento investigativo para a gente conseguir colher material suficiente para poder denunciar e iniciar ação penal. Quem decide por iniciar ação penal? O Ministério Público. E é ele que vai decidir pelo arquivamento. Então, colocar o juiz nessa fase seria colocar o juiz para atuar como parte. Para dizer, ó, Ministério Público, você não pode arquivar isso aqui não. Então, seria o juiz atuante. E aí o pacote de crime fez o seguinte, ó, tira daqui, deixa só o Ministério Público. Se a vítima, por exemplo, ela não concordar com o arquivamento, ela pode recorrer. E aí seria um recurso dentro do próprio Ministério Público. Mas aí veio o STF, através de interpretação conforme também, e falou o seguinte, ó, vai manter isso aqui, o Ministério Público vai decidir pelo arquivamento, só que ele tem que mandar pro juiz para ele se manifestar. E se ele decidir se manifestar, e aí acredito que foi mais na questão da restrição da manifestação judicial, que agora o juiz ele se manifesta, mas ele só vai poder se manifestar perante clara ilegalidade ou algo teratológico nesse sentido. Seria algo, tipo, alguma coisa gritante, assim, absurda, um erro crasso. Então, só nesses casos o juiz ele pode se manifestar e ele também poderia fazer essa mesma, juntamente com a vítima, o assistente, mas que eles poderiam decidir pelo arquivamento, eles poderiam recorrer dessa decisão. Tá? Entendi. É um outro ponto também que a gente tem. Mas basicamente, voltando ao conselho, dê uma lida na lei e de forma imediata, contínua, leia os principais pontos da decisão. Para você que tem pouco tempo ou quer um negócio mais sintetizado, tenta procurar algum professor, alguém que escreveu algum artigo científico sobre, deve já ter alguma coisa sobre, alguns professores, e dar uma lida para trazer, para você conseguir olhar como é que tá na lei, como é que tá conforme a interpretação dada pelo STF. Eu não sei de professores de processo penal, né? O artigo do professor Lênio, ele analisa do ponto de vista da constitucionalidade desse juiz de garantias. Ele é bem legal. Eu também observei que tem um artigo do Migalhas, eu não me recordo o nome do autor, mas ele é muito interessante porque ele sintetiza e ele monta um organograma, né, daquilo que foi declarado constitucionalidade conforme a Constituição, aquilo que foi de inconstitucionalidade aí por arrastamento e aquilo que foi declarado a constitucionalidade sem nenhum problema. Eles montam, né, de forma bastante direta, assim, simplória. Então, minha recomendação também, a gente pode colocar o link aqui na descrição para você dar uma olhada, né? Show. Fazer aí uma nota mental para mim lembrar. Toda vez que eu falo isso, eu esqueço. Eu vou ter que montar a aula ainda dos próximos semestres, né? Dos próximos períodos que vão passar pelo processo penal aí nessa fase mais de introdutória para falar sobre o juiz das garantias. Show, excelente. É a primeira vez que a gente fala, acho que a gente já falou outras vezes, especificamente sobre uma decisão, assim, né? Um hot topic, né? É a primeira vez que a gente faz, vamos ver, né? O que o pessoal acha desse formato, se é interessante, a gente pode repetir outras vezes quando ocorrerem esses julgamentos, assim, alterações legislativas, a gente pode... no penal toda semana eu vou voltar aqui, porque toda semana tem alguma coisa que muda, não é possível. A gente pode voltar aqui. Pessoal, nós estamos gravando na terça-feira, dia 3, né? Esse episódio ele vai sair lá na sexta-feira, que é dia 6. Dia 6 esse episódio sai e nos dias 9, 10 e 11, né, ocorrerá um evento aí da mais importância aí pro nosso 9, 10 e 11 de 2023, né? Se você tá vendo do futuro aí, infelizmente você perdeu. Vai ocorrer um evento importantíssimo. Eu tenho ressalvas
se quem for assistir na sexta-feira, né, você vai poder se inscrever ainda, porque As vagas estão acabando. tem, acho que 100 vagas. 100 vagas só hoje na terça-feira. A gente vai passar aí nas salas de aula avisando. Verdade. E aí talvez quando esse podcast o Unicast for ao ar na sexta-feira, talvez não tenha mais vaga também. Verdade. Então, se você ainda na sexta-feira não se inscreveu, faz uma figuinha assim, ó. E vai, vê se tem vaga ainda. Eu vou até colocar o link aqui também, mas eu acho que não vai ter mais vaga não. Mas é importante avisar que nos dias de evento, os palestrantes virão aqui para a nossa universidade gravar conosco episódios sobre o principal é carreira, né? Porque eles vão falar de direito lá nas palestras deles. Aqui eles falam sobre carreira, enfim, trazem as recomendações aí para os estudantes. E a gente fala sobre um ponto ou outro de interesse para esses doutrinadores aí, professores, enfim. E o professor Kevin, já convidei ele para falar sobre júri. Foi? Vai falar sobre júri, porque eu e direito penal não temos uma boa relação. Vamos conversar direitinho processo penal. Vamos conversar direitinho sobre você depois. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu aí. Gente, obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.